Na programação do Aurora Online, eu tenho o prazer e a satisfação de receber aqui no estúdio principal o Dr. Nereu Alberto Tramontina e o nosso querido amigo Guto Mainardi. Fizeram parte da época de ouro da agremiação guaporense de esportes, na década de 90, quando a AGE conquistou o terceiro lugar no estadual ouro em 1999. Medalha essa que está aqui em minhas mãos. E também a AGE conquistou o vice-campeonato principal estadual Série Prata em 95. Que tempo, doutor Nereu, que história. Obrigado pela sua participação, relembrando nessa semana em que nós retornamos à elite após 22 anos, Nereu. Bom dia, Eduardo, bom dia, Gustavo, e bom dia aos ouvintes da Rádio Aurora. Sempre é bom, sempre é emocionante relembrar aquelas conquistas onde a gente brilhou e a gente levou o nome da AGE, da cidade de Guaporé, muito longe no salonismo do Rio Grande do Sul e até no Brasil. Então, quando a gente lembra, a gente toma uma injeção de ânimo para tentar, de novo, nesse momento aqui, que depois de muitos anos parado e com uma certa letargia, a AGE reiniciou e volta agora a defender as suas cores na Série Ouro. Então é um momento importante e a gente volta a sentir a emoção do que foi aquilo nos anos passados. Doutor, o que te faz lembrar da AGE da década de 90 para a AGE neste momento em que está prestes a iniciar a trajetória na Série A, encarando o sábado, 7 da noite, em Dois Lajeados, a equipe do Horizontina Futsal? Sabe, Eduardo, que nada faz lembrar. O futsal daquela época não é o futsal praticado hoje. Naquela época, a gente era um amador profissionalizado, com muita energia nos músculos e sangue nas veias. E aí fazia um futsal guerreiro, característico de Guaporé, um ginásio pequeno do Scalabrini, o caldeirão que nós transformávamos isso aqui e íamos buscar as vitórias. Levávamos um pouco desse esquema até para os jogos fora de casa. Mas era um futsal assim meio não tão técnico, era mais na força física. E hoje a gente nota o seguinte, o futebol de salão, o futsal hoje é extremamente técnico. Não tem mais lugar para aquelas correrias, aquelas gritarias, e que sempre andaram pelo Rio Grande do Sul. Então hoje a gente tem, felizmente, uma equipe técnica, um comando técnico, um grupo de jogadores bem adaptado ao atual momento do futsal e tem feito boas campanhas. O ano passado terminou invicto, mas esse ano o nível vai ser diferente, porque agora as equipes são mais qualificadas, mais experientes, então nós precisamos agora nos reenquadrar para esse momento agora. Mentalmente, o torcedor tem que estar preparado, doutor, para torcer para uma AGE que não será tão vencedora como foi em 2021. Acho que dificilmente na história nós teremos uma equipe daquela forma, né, que não perdeu nenhuma partida em uma competição extremamente dura que foi a Série B, e conquistou 2 taças, né, nos dando muitas e muitas alegrias. O torcedor também tem que estar preparado para os momentos difíceis, né? Sabe, Eduardo, que você acompanha a delegação da AGE, as equipes adversárias que jogam contra nós. O que aconteceu ano passado é que nós pegamos todo mundo de surpresa, né? A AGE está voltando e tal, né? Ninguém acreditava na AGE. E deu certo aquele esquema, né? Com o comando técnico, com o grupo de jogadores, deu certo e nós pegamos todo mundo de surpresa. Eu dou exemplo desse ano já. Nós enfrentamos 2 vezes a mesma equipe que o ano passado nós goleamos, né? Esse ano eles sabiam jogar contra nós. Eu vi nesse jogo treino da semana passada, o nosso adversário aqui de casca não entrou no nosso, entrou no jogo deles e fez o jogo aquele guerrido, corpo a corpo e na força, entende? Venceu inclusive esse último amistoso aqui. Então agora é outra situação, as equipes conhecem a AGE, né? Assim como nós vamos ter uma certa dificuldade, porque nós vamos enfrentar equipes que a gente não tem jogado, né? Mas sabe-se que são equipes técnicas e aí eu acho que é o mesmo jeito de jogar, vai dar para nós fazer frente. Guto aqui conosco, prazer em recebê-lo com a história, né? É um almanaque, nós falávamos aqui fora
do ar, porque viveu também esse momento. A história da AGE passou pelas mãos do doutor, mas também passou muito pela sua. O que você lembra daquele time da década de 90, dos vários times que foram montados? O nosso Guto era o nosso homem de confiança, né? Era o braço direito, né? E temido pelos jogadores, né? Pelo grupo de jogadores que o destacavam como um supervisor bastante ferrenho. Guto, obrigado pela presença aqui na Aurora para a gente relembrar um pouco dessa história perto, né, de voltarmos à elite do futsal. É um prazer voltar aqui na Rádio Aurora para nós falarmos da AGE dos anos 90, né? Que isso aí foi, assim, trabalho de uma equipe, aqui como o doutor falou, o futsal mudou muito. Naquela época nós tínhamos uma equipe, nós tínhamos um plantel de amigos que trabalhavam, o pessoal aqui da cidade, como Celso Grando, Cláudio Vanzella, todo mundo trabalhava, tinha Claimores Orteia, Vitor Hugo Zardo, o próprio Caio Zanon, que sempre nos dava retaguarda. Então, assim, todo mundo falava a mesma língua, né? Então, só que hoje mudou muito. E os anos 90 foi assim, o auge, passou jogadores aqui a nível de Brasil, como nós começamos começo de 90, com uma equipe com Pichote, com Baiano, e terminamos a equipe com Facó, com Xoxo, com Messinho, com Adriano, jogadores com Purão passando por aqui, né? Que até se enraizou. Então isso é muito lindo ver isso, né? Só que como o doutor falou, hoje já é diferente. Aquela época lá, era todo mundo falava a mesma língua e muita garra. Vinha um treinador, Totonho, Albinho, o Clair, então era outro futsal, né? Hoje é muito mais técnico, muito mais grupo, é bem diferente, né? Totonho é sempre lembrado, né? Foi o melhor que passou naquela época? Bom, um dos melhores. Nós tivemos Paulinho Sananduva também, nós tivemos gente de nome aqui, né? Que a gente sabe que quantas reuniões, né, doutor, que nós fazíamos para saber quem nós íamos trazer. Que a gente sempre preservou foi trazer uma pessoa de caráter para comandar a AGE, para assim, a conviver na nossa sociedade, né? Então, o Totonho, assim, foi uma pessoa humana, pessoa de muita sabedoria e se enraizou muito com todo mundo. Quem não conhece Totonho igual poeta daquelas anos do evento, sabe? Quem conheceu, né? É uma pessoa carismática. Como tivemos Albinho, o próprio Clair, tivemos o Paulinho Sananduva, teve gente que passou muito bem, né? E muitos treinadores, pelas características, estudiosos, né? Que entendiam de fato do que estavam fazendo e não era aqueles treinadores fanfarrão, né? De gritar só na beira Não, da quadra e fazer o jogo acontecer com o calor, né, do momento. É o que dá para se notar hoje com o nosso treinador que nós temos aí. É uma pessoa ponderada, tem a equipe na mão, né? A gente trouxe treinadores que comandavam, que era emoção, mas que todos eles mantinham o vestiário, ou tinham o grupo na mão. Então era muito bonito de ver isso aí, né? Se perdeu muito do futsal do passado para hoje, você que continua acompanhando, tá sempre na arquibancada torcendo. O futsal evoluiu bastante, mudou. Hoje tu pega aí, tu vê um jogador aí que o cara corre 40 minutos e tá sobrando, tem gás para isso. Antigamente não, tu tinha que fazer, era diferente. Hoje, muito mais equipe, muito mais plantel. E vamos ver o que vai dar, né? Como o doutor falou, hoje o pessoal já conhece um pouco a maneira da AGE de jogar, né? Vamos ver, e nós não conhecemos esses equipes que vão vir agora na Série Ouro, Uruguaianense, Itaqui, LAF, né? Então é difícil, né, para ver isso aí, né? Com certeza. Guto, por que era temido ali pelo grupo de jogadores? Era temido por causa que de noite nós ia buscar eles na festa, né? Nós cansamos, eu cansei, próprio com a minha esposa, nós saímos no sexta-feira à noite, no sábado, dar uma volta na cidade e recolher quincas, recolher todo mundo que estava em boate, certo? Então tu sabe que tu também passou como comando nosso aqui do Dr. Nereu e meu, que na época de 90 tu era fraldinha, né? Tu já veio na fase de 96, por aí. Então tu sabe que a gente tinha que ter um comando, porque senão
desandava. Então, nós tínhamos a casa do atleta, depois do jogo, no domingo, estava liberado, nós cansamos. Eu, o próprio doutor, ir lá na casa do atleta, o pessoal tá lá de short, tocando um cavaquinho, tomando a cervejinha, mas estavam liberados. Na segunda-feira, Totonho reunia a turma e trabalho. Então, é por isso, eu cansei de buscar jogador na noite. Doeu muito, Guto, 2000. A AGE começou com uma grande ascensão e no final do ano não dar a continuidade ao trabalho. Depois ficou esse ato, né? Um longo tempo sem o futsal sequência. adulto, né? Da AGE. Aí veio as categorias de base, né? Que aí que manteve Manteve o o nome, nome né, na da história. AGE, né? Porque a AGE foi pra quem não conhecia, qual é o jogador, que o doutor sabe, que não queria vir jogar em Guaporé, porque sabia que aqui tinha time, tinha gente que comandava e pagavam os jogadores. Então era uma maravilha. Aqui doeu, né? A gente foi saindo do futsal, foi saindo, foi pegando distância e hoje evoluiu muito. E graças a Deus, com o retorno no ano passado, vamos ver esse ano o que vai. O Guto ficou de fora, né? Agora só na arquibancada, mas o doutor continua, né? Acho que nunca parou, doutor, mas 2000 doeu um pouco, né? Ter que deixar de existir a AGE. Olha, eu lembro que a noite que nós jogamos com o Atlântico e que tinha dentro do ginásio 130 pessoas e eu precisei puxar, naquela época lá, quase R$ 1.000 para pagar o juiz, eu disse, não, aqui vai parar. Porque naquele momento é o seguinte, nós tínhamos uma dificuldade que o ginásio já era criticado pelas equipes adversárias pelo tamanho da quadra e pela constituição do ginásio, eles não gostavam de vir jogar aqui. E aí, quando vinham jogar aqui, ainda o ginásio, as moscas, vazio. Né? E 2, 3 gritando atrás do banco que tem que trazer jogador, né? Então, assim, não, é hora de parar. E foi realmente a hora de parar. Sorte que algumas pessoas mantiveram as categorias de base, então a chama da AGE nunca se apagou. E eu, inclusive, assisti durante todo esse tempo aí jogos e treinamento da gurizada, para manter assim aquela história, porque se nós aqui em Guaporé nos dermos conta, o que nos representa, o que nos dá um orgulho de ser guaporense? Fico em 30 segundos pensando. E eu respondo, é a AGE. Hoje a AGE é a única coisa, nós não participamos de nada, Guaporé, mas nós temos a AGE, que nos dá orgulho e que leva o nome da cidade adiante. Então, naquela época que nós fechamos, tinha uma ideia de voltar, mas um dia que pudéssemos voltar com o ginásio, com a estrutura toda, para nós poder se apresentar, né, em nível, em outro patamar. E aí, há 2 ou 3 anos atrás, quando começou a voltar na bronze, na prata, e foi subindo, e o ano passado a equipe se qualificou, eu acreditava sinceramente que esse ano aqui nós podíamos subir o degrau e fazer uma série ouro com um ginásio novo. Tá? Essa é uma frustraçãozinha que eu carrego, mas felizmente encontramos a solução aí, a diretoria de Dois Lajados, né? E agradecer muito a Dois Lajados, porque eles nos dão condição de jogar e esperamos que ainda esse ano, no começo do ano que vem, a AGE jogue no seu novo ginásio, porque aí sim, aí a AGE vai estar num outro patamar, a gente vai ser respeitado como equipe e como estrutura. Né? Porque hoje, infelizmente, a gente vai onde vai, a gente tem que ouvir. Né? A equipe é boa, mas vocês não têm nem ginásio. Eles brincam conosco. E eu vou contar aqui de vivo uma coisa que eu presenciei lá em Dois Lajados. Né? Jogamos nós e a AGS de Serafina. A SF ali de Serafina, né? Serafina. E aí a torcida de Guaporé começou a brincar. Não sei o que, Serafina na Série B. Certo? O que a torcida de Serafina fez conosco? Cantou uma musiquinha e dizia, a AGE não tem ginásio, a AGE não tem ginásio. Isso aí, para mim, que vive o mundo, né, me choca, me toca. Entende? Mas eu ainda almejo um dia poder entrar no ginásio de braços erguidos e dizer, finalmente. Doeu muito em 2000, doutor, porque em 99 a AGE conquistou o 3º lugar do estadual Série Ouro. Eu acho que é ali que o torcedor criou uma grande expectativa, né, para o ano seguinte. Acho que foi ali a maior frustração, né, vivida por quem está dentro, né, do futsal. Sim,
Porque nós alcançamos aqui, só para saber. Era para ir para a final, na verdade. Era né? para jogar a final, mas A nós PF e a CBF foi a final, que era para ser a CBF e a AGE. e AGE. Nós chegamos nesse momento aí com um grupo pequeno de 6 jogadores, nós tivemos uma sorte muito grande, ninguém se machucou e tecnicamente uma resposta espetacular. E aí o que que aconteceu? No ano seguinte, para nós enfrentar e buscar a mesma situação, nós tínhamos que investir bastante. E aí é que faltou estrutura e recurso, né? Tanto é que nós tivemos que fazer uma final em Bento, numa quadra neutra, porque a nossa aqui naquele momento não servia. Então, esse patamar aí que nós não conseguimos transpor, tá? Doeu muito. E ainda mais que o doutor tinha sido eleito o dirigente. Sim, do ano. a AGE tinha Sim. sido o 3º lugar e eu, graças a Deus, ganhei o prêmio de melhor dirigente estadual do ano e tal. Então, parar nessa situação foi uma coisa muito doida. Mas eu acho que tem lá as raízes, tem lá a base para, quem sabe, ainda agora nós aproveitar aquele legado lá para fazer frente ao futuro. Torcemos muito, doutor, então, em 2022, para que a AGE nos dê novamente muitas e muitas alegrias. Sim, eu acho que nós temos agora 18 jogos, né? 16 jogos na nossa chave. O primeiro objetivo é se manter e fazer uma boa campanha. Daqui a pouco nós podemos surpreender e buscar uma classificação, ir para os mata-mata e, de novo, encher o ginásio aí com a torcida vibrando por uma classificação nossa. É a esperança e é o desejo nosso. Obrigado, doutor. Guto, o que nós relembraremos ainda da década de 90? O que tem em mente ouvindo o doutor falar? Muita lembrança, muito saudade desse passado que foi muito lindo. A AGE fez história, né? E o ano passado já começou a fazer história de novo, como o doutor falou. O que é importante é, nós sempre sonhamos em ter o nosso ginásio, tá? Então, passou anos e anos e nós nunca conseguimos. E agora estamos prestes a acontecer. Acredito que esse ano, ainda por motivo de um detalhezinho, ainda não. Mas o ano que vem, se a AGE mantiver na Série Ouro, né? A Série A, então tranquilo, vamos jogar lá, vamos ver e tocar para frente. Sempre vai ter uns entusiastas que vão tocar a AGE, colaboradores, que nem o doutor Nereu, né? E vai dar sequência, com certeza. Dá mais saudade, Guto, daquela época, vendo todos os recortes de jornais, as revistas que você tem guardado? Eu tenho muita coisa ainda guardada lá e dá muita saudade, né? Finalizando então, doutor, está saindo aqui. Obrigado, doutor. Obrigado, Guto, pela participação aqui no Aurora Online. E a gente torce, né, para que a AGE em 2022, Guto, que permanece aqui conosco, continue nos dando muitas e muitas alegrias, Guto. Não, acredito que sim, com um plantel, com a gurizada que está aí, a comissão técnica, está fazendo um trabalho que nem fizeram ano passado. Acredito que dá sequência aí, vai se tornar realidade. Mantendo na Série Ouro, já é na Série A, não sei como é que é a Liga. Série A, gauchão de futsal, Série A. Aí na Liga aí vai ficar muito interessante, porque tem equipes de nome, pega a CBF, Atlântico, né? Então tu vai ter muita coisa ali. Então acredito que mantendo na Série A já é uma grande coisa para Guaporé. Obrigado, Guto. Um forte abraço, vamos torcer juntos, né, pela AGE em 2022, participando aqui do Aurora Online, o Guto Mainardi, Dr. Nereu, que infelizmente teve que sair um pouco antes, na nossa programação aqui, e com certeza, né, a AGE fará bonito após 22 anos no retorno à elite do futsal gaúcho.